Olá, começando mais um vídeo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Hoje eu vou falar a respeito de um livro que eu peguei e eu achei interessante, né? O nome do livro é História das Cavernas ao Terceiro Milênio. Só tinha o volume 3, então eu peguei só este volume, né? E este livro fala do avanço imperialista no século XIX aos dias atuais. Está escrito aqui que é um componente curricular de história, né? Então é um livro oficial, né? É um livro que é do Ministério da Educação. Então, eu achei interessante, né? Porque são duas autoras, né? Que escreveram o livro. E elas são contratadas pelo governo, né? Então, provavelmente elas são professoras de história, né? Então, tem algumas partes aqui que eu achei legal. Então, como eu só tenho esse livro aqui para poder usar, então eu vou falar das partes que eu já vi do livro, porque eu não vi tudo, né? Porque é grande o livro, né? E daí vou começar a ler aqui para criar algum assunto, né? Para a gente começar a falar, né? Então aqui já abri aqui numa página, está escrito A Crise do Modelo Liberal. Unidade 1. Daí tem os capítulos da unidade 1. Primeiro é o imperialismo na África e na Ásia. Daí tem o 2 que fala o Brasil na Primeira República. O 3 fala sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Acho que até a Primeira Guerra Mundial eu cheguei. O 4 fala a crise dos anos 1920 e ascensão nazi-fascista. E o 5 fala a Segunda Guerra Mundial. E o 6 fala sobre a Era Vargas. Aqui tem umas fotos legais aqui. Deixa eu ver aqui. Tem umas fotos. Aqui daí já começa a falar sobre uma crise econômica mundial de profundidade sem precedentes. Pôs de joelhos até mesmo as economias capitalistas mais fortes. Mesmo os Estados Unidos, a salvo de guerra e revolução, pareceram próximos do colapso. Enquanto a economia balançava, as instituições da democracia liberal praticamente desapareceram entre 1917 e 1942. Enquanto isso, avançavam o fascismo e seu corolário de movimentos e regimes autoritários. Foi assim que começou o nazismo, o fascismo, o comunismo. Foi nestas datas aqui, entre 1917
em 1942. Legal. Daí tem as fotos aqui, mas eu nem vou mostrar porque não dá, né? Vamos começar aqui. Tem uma foto grande agora, bonita, na outra página, do capítulo 1, que é a vista da cidade de... Acho que está escrito Pudong. Pudong. Distrito Financeiro e Comercial de Xangai, China. A imagem revela a transformação sofrida pelo país após a abertura comercial de meados dos anos 1970. A urbanização é o reflexo da intensa industrialização decorrente das transformações econômicas dos últimos anos. A foto é de 2008. Nossa, tem uns prédios muito bonitos, muito diferentes, assim. Coisa assim, moderna. E daí começa aqui o título, né? Falando sobre o imperialismo na África e na Ásia. Vamos ver aqui. Aqui a primeira parte está falando dos asiáticos. Vamos ver aqui a próxima página. Vamos ler aqui. No fim do século XIX, os estados europeus voltavam seus interesses para os países africanos e asiáticos, motivados pela expansão de suas economias e pela busca de novos mercados consumidores. Nesses territórios, eles estabeleceram colônias de forma nem sempre pacífica. As populações locais, apesar de resistirem à ocupação, foram, na maioria das vezes, subjugadas. Os colonizadores europeus desse período viam-se imbuídos da missão de civilizar, entre aspas, os povos por eles considerados bárbaros, entre aspas. Ao homem branco caberia a tarefa de levar os costumes, a religião e o conhecimento do mundo desenvolvido, entre aspas, para as regiões atrasadas, entre aspas. Ponto. Hoje, segundo o cientista político Kishore Mahbubani, haveria espaço para uma nova missão de caráter modernizador, liderada pelos países asiáticos. Os chineses é que seriam os principais responsáveis por inaugurar o que, na visão do especialista, será o século da Ásia, entre aspas. Legal esse texto aqui. Falar um pouco sobre ele.
Deixa eu ver aqui, começar de novo aqui a leitura. Isso tudo aconteceu no século XIX. Então, foi em meados de 1800. Daí está escrito: os estados europeus voltavam seus interesses para os países africanos e asiáticos. Então, quer dizer que depois que eles colonizaram o Brasil, por exemplo, os europeus, eles partiram para colonizar o território africano e asiático, motivados pela expansão de suas economias. Então, esse povo europeu, eles eram os imperialistas, né? Sempre foram, né? Sempre comandaram o mundo. Motivados pela expansão de suas economias e pela busca de novos mercados consumidores. Então, a estratégia deles, dos europeus, eram vender produtos industrializados, né? Que é uma porcaria, né? Porque acabou com a população mundial, né? Porque produto industrializado só serve para dar lucro para os europeus, né? E os países subdesenvolvidos do terceiro mundo acabam pagando o pato, né? Eles vêm aqui, exploram, por exemplo, o Brasil. Nem sei em que categoria o Brasil se encontra agora, porque o brasileiro ele gosta de imitar os europeus, os países de primeiro mundo. E o povo brasileiro ele está virando, ou já virou, um povo muito medíocre, né? Por causa disso, né? Porque eles imitam tudo que os europeus fazem, os brasileiros querem fazer também. Igual na época de Roma, né? No Império Romano, né? Nesses territórios, eles estabeleceram colônias. Está vendo? A estratégia dos europeus foi sempre colonizar os países, os territórios que não eram da origem, da raça deles, né? Isso daí é um dado importante, né? Para a gente começar a entender por que o mundo é deste jeito, né? De forma nem sempre pacífica. Está vendo? Isso que eu acho engraçado, né? Que eles detêm, no caso da religião, os europeus, eles detêm como eu posso dizer? Eles detêm a religião cristã é comandada pelos europeus, né? E o cristianismo deveria ser uma religião pacífica, né? Como está escrito na Bíblia, né? E os europeus, aqui segundo o texto que eu estou lendo do livro, que eu achei legal, né? A gente está vendo aqui que as autoras colocaram que os europeus eles eram violentos e o cristianismo ele se desenvolveu, se propagou, se disseminou através do território europeu, né? Então essas coisas é muito estranho de entender, né? As populações locais, apesar de resistirem à ocupação, foram, na maioria das vezes,
subjugadas. Está vendo? É o poder autoritário, né? É um poder que não é de Deus, de Jesus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus o Deus da Bíblia, né? Da Bíblia cristã. Os colonizadores europeus desse período viam-se imbuídos da missão de civilizar os povos por eles considerados bárbaros. Poxa, o europeu ele gosta de ser assim aristocrata, né? Eles gostam de ser homens que são civilizados, modernos, e o resto do mundo, os povos de outras nações, de outros lugares do mundo, eles são considerados como indígenas, né? Como primitivos, né? É uma coisa muito, muito estranha, né? Porque a religião, isso afeta até a religião cristã, né? Porque em vez deles darem exemplo, né? Eles subjugam as pessoas de outro país, de outros países. E se estas colônias, que são os outros países subdesenvolvidos da face da terra, não forem cristãos, daí a repressão é maior, né? Isso que eu acho estranho, eles misturarem a religião com política, com militarismo, com a questão econômica, financeira, social, de cada povo, de cada nação. É muito estranha essa influência, né? E eles ocupavam e eles ainda ocupam, né? Todas as partes do mundo, né? Isso é um sinal de poder, né? E eles têm esta visão. Outra coisa estranha, né? Que eles julgam os outros povos, as outras nações de sendo pessoas de nível escolar baixo, pessoas ignorantes. Bom, isso é verdade, né? Porque hoje eu passei aqui perto da rua onde eu moro e vi um cara fumando crack aqui, né? Usando droga, dois caras, né? Eu fiquei até assim, né? Impressionado, né? Porque em plena luz do dia o cara fumando crack abaixado, com uma lata na mão. Mas isso é coerente, tem a ver com o sistema, né, que a gente vive, né? Por isso que Deus e Jesus, na Bíblia, na palavra de Deus, fala que a gente não pode ser nem civilizado e nem bárbaro, né? A gente tem que ser meio termo, né? Essas discrepâncias que não tem como encaixar na Bíblia, né? É por isso que o homem de Deus, o santo, ele tem que sair do mundo por causa destas coisas, né? Então eu vou terminar o vídeo agora e depois nós continuamos. Vou fazer algumas partes e falar de outros assuntos. Fique com Deus, Deus abençoe. Até a próxima parte.